Caríssimos amigos, boa noite a todos. É sempre com muita alegria e com muita gratidão a Deus pela oportunidade do aprendizado que nós voltamos aqui a essa casa para apresentarmos, compartilharmos com vocês algumas reflexões sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. O nosso tema de hoje é o perdão, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo, ele começa com a narrativa de Mateus, de uma fala de Jesus no Sermão do Monte. Ele começa dizendo que no monte Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É muito interessante nós notarmos quanto ensinamento encerram as bem-aventuranças, e nessa, especialmente, Jesus está a nos falar uma coisa muito simples, que afeta todos os nossos atos diários. Quando ele diz bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, Jesus está nos dizendo que tudo aquilo que nós fazemos retorna para nós. Assim, nós temos aquilo que damos. E tudo o que fazemos retorna para nós. Se nós oferecemos misericórdia, alcançaremos misericórdia. O que é ser misericordioso? A misericórdia é a compaixão que a situação do outro suscita em nós. Faz nascer dentro de nós aquela compaixão. E no sentido religioso, a palavra misericórdia quer dizer ser benevolente, ser indulgente, saber perdoar as ofensas. E o Evangelho nos ensina que perdoar é esquecer todo o mal que alguém nos fez. O que implica também na atitude de não guardar mágoa e nem revidar aquele mal, nem se vingar. Por que esquecer? Porque se nós não esquecemos, nós guardamos a mágoa, o ressentimento. E o ressentimento é como um veneno que a gente toma 24 horas por dia, pensando que o outro vai morrer. Mas nós somos os primeiros a serem envenenados. E se nós partimos para o pior, que seria a vingança, já disse Confúcio, célebre filósofo, que antes de sairmos para uma vingança, devemos cavar 2 covas. A primeira é nossa. Porque também a vingança atinge primeiramente a nós mesmos, para depois atingir o outro. Então, o perdão não é um favor que nós fazemos para ninguém, mas é um ato de inteligência. É o bem que nós podemos fazer para nós mesmos, para nos libertarmos do erro do outro. Nós não temos que carregar o erro do outro nas costas, isso é burrice. A inteligência nos faz raciocinar que devemos perdoar, porque se nós fizermos a escolha de carregar a mágoa, nós vamos ser feridos
a cada vez que lembrarmos disso. A psicologia nos ensina justamente que perdoar é não guardar aquela ideia perturbadora, procurando reviver aquele momento infeliz que aconteceu. Quando nós não perdoamos, nós nos tornamos reféns da situação, cada vez que nós lembramos dela. Conta-se que 2 combatentes na guerra foram presos pelos inimigos. E durante o período da prisão, eles sofreram muito. A guerra terminou, eles foram libertados e depois de muito tempo se encontraram novamente. Então um perguntou para o outro, e aí? Você perdoou o inimigo? Ele falou, não. E você? Conseguiu perdoar? Ele falou, olha, depois de muito tempo, de muito esforço, eu consegui perdoar. Ele falou, pois eu não. Eu me lembro de todo o sofrimento daquele período, todos os dias. Então o amigo disse para ele, pois é, eu me libertei e desfruto da minha liberdade, mas você ainda continua prisioneiro. Então, quando nós não perdoamos, nós ficamos presos àquela situação. Nós não nos libertamos. O Evangelho e como perdoar, como é perdoar, todos nós somos muito suscetíveis à gentileza, à bondade, à atenção, mas somos muito melindrosos também à irritação do outro, ao mau humor do outro, à agressividade do outro. Temos dificuldades para perdoar, para desculpar, nós temos dificuldades. Todos nós temos. E muitas vezes essa dificuldade está ligada ao que a gente pensa, no que seja perdoar. Por isso é tão importante estarmos falando sobre esse assunto. O Evangelho nos ensina que temos 2 formas de perdoar. Uma é a forma verdadeira, porque não tem segunda intenção e não humilha o ofensor. E a outra é aquela forma falsa, porque subjuga, humilha o ofensor. Daí, se nós já damos conta de perdoar, é bom que a gente analise como é meu perdão. Eu perdoo condenando? Eu te perdoo, mas não vou esquecer disso nunca. Eu perdoo com menosprezo? Eu vou te perdoar, que você é o pobre coitado, sem era nem beira mesmo. Eu perdoo com rancor? Olha, eu te perdoo, mas eu não esqueço. Eu perdoo amaldiçoando o outro? Eu perdoo, mas Deus vai te castigar. Então é bom analisarmos como é que a gente perdoa, se isso é perdão, porque isso não é perdão, né? É uma forma mesmo de revide. Eu te perdoo porque Deus vai te castigar, é um revide, né? Então, gente, nós já aprendemos que perdoar é esquecer, é não revidar, não vingar e não retribuir. Isso nós sabemos que não é fácil, né? A gente até diz assim, eu já desculpei 1, 2, 3 vezes, mas me cansei. Será que a gente pode se cansar de perdoar? Quando Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes eu terei que perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Qual foi a resposta de Jesus? Quantas vezes eu terei que perdoar o meu irmão? O que Jesus respondeu?
Não digo até 7 vezes, mas até 77 vezes. Ou seja, devemos perdoar indefinidamente, sem limite. Não há limite para o perdão, até porque nós também precisamos do perdão sem limite, porque nós também erramos ilimitadamente. Tem aqui alguém que não precisa de perdão? Quem não precisa do perdão, levante a mão para mim. Porque se todos nós precisamos, todos nós temos que perdoar, ou não? E quando nós não desculpamos, nós permitimos que o outro nos manipule. Gandhi, que foi um grande sábio, ele dizia: eu não aceito ofensa de ninguém. Porque quando a pessoa me ofende, eu simplesmente não aceito. Então ele não se sentia ofendido, porque ele não aceitava a ofensa do outro. Eu dou ao outro o direito de ser agressivo, mas eu não me permito o direito de revidar a agressão. Olha que sabedoria. Ele dava ao outro o direito de ser agressivo, mas ele não se permitia ser. Não é? Porque quando a gente acolhe a ofensa do outro, a gente acolhe junto com a ofensa o mau humor dele, a agressividade dele, não é? O desequilíbrio dele. Tem uma historinha pequena que diz que um colunista de jornal foi visitar um amigo. E ele sai com um amigo para comprar jornal numa banca. Chega lá, o amigo diz bom dia para o jornaleiro, pergunta se está tudo bem e pede o jornal. E tem como resposta o jornal atirado de qualquer forma, de forma rude. E ele apanha o jornal, agradece, se despede do jornaleiro, deseja um bom final de semana e os dois vão embora. Caminhando com o amigo, ele pergunta: puxa, mas esse jornaleiro é assim sempre tão agressivo com você? Ele diz: sim, é o jeito dele. E você é sempre tão gentil com ele? Sim, esse é o meu jeito. Mas por que você é tão gentil com ele se ele é tão agressivo com você? Porque eu não quero que ele me diga como eu devo agir. Então, quando nós aceitamos a ofensa, nós assimilamos, nós adotamos a postura do outro, o jeito do outro. Então, a pessoa, quando tem domínio de si mesma, ela não está à mercê do mau humor, da irritação e nem da agressividade de ninguém. Não são os ambientes nem as pessoas que a transformam. Ela transforma os ambientes e as pessoas. Então, quando nós não revidamos, não acolhemos a ofensa, nós deixamos de permitir que um desequilibrado nos oriente, porque afinal nós somos saudáveis. O desequilibrado não somos nós. Então nós não vamos dar àquela pessoa a importância que ela acha que tem. Nós vamos olhar para ela como um terapeuta vê um doente, sem julgamento, sem censura, afinal ele é doente. Mas nós temos que nos exigir sermos saudáveis. Então a gente entende que o perdão não é concordar com o erro, não é? Eu posso perdoar, eu posso não concordar com a pessoa, mas posso perdoá-la a si mesmo. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Quando uma pessoa me ofende, eu não estou de acordo com ela de maneira alguma. De jeito nenhum eu estou de acordo com ela. Se o meu filho, por exemplo, está desequilibrado, está transtornado, faz tudo o que eu não quero, como se fosse para me ofender,
Eu não estou de acordo com ele, é claro, mas eu não posso ficar contra ele. Eu não posso ficar contra o meu filho, porque mais do que nunca ele precisa de mim. Ele não está bem. Quem é que vai ficar do lado dele? Sou eu. Então eu não estou de acordo com ele, mas eu não estou contra ele. É muito diferente. Então, alguém pode dizer, então eu devo me sacrificar? Sacrificar-se? Quem aceitou a missão da maternidade e da paternidade, aceitou a missão de ser co-criador. E ser co-criador é ser participante, copartícipe da dor, não apenas das alegrias. Então, criar um filho exige isso de nós, né? Ser copartícipe de tudo que vier, porque Deus não nos abandona cada vez que nós blasfemamos contra Ele, senão nós estaríamos perdidos. E é muito bom a gente lembrar também que o nosso maior ponto de encontro com os nossos adversários está dentro do lar. Por quê? Nós não somos perfeitos, não temos pais perfeitos, não casamos com a pessoa perfeita e não temos filhos perfeitos. Daí o lar é lugar de perdão. Sem perdão, o lar se torna uma arena de conflitos, um reduto de mágoas, um espaço de adoecimento e de morte. Daí, nós devemos refletir muito sobre a nossa posição ante os nossos familiares, porque nós temos queixas uns dos outros. Nós decepcionamos uns aos outros. Não há, então, família saudável sem perdão. Não há casamento saudável sem perdão. Ele é essencial para a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual, né? Então, com o perdão, a família torna-se, assim, um lugar de vida, não de morte, um território de cura, não de adoecimento, e um palco de perdão e não de culpa. O perdão leva a alegria onde a mágoa deixou a dor. O perdão leva a cura onde a mágoa deixou a doença. Daí a necessidade de ter o perdão praticado diariamente em família. E daí então nós compreendermos que perdoar é se libertar. O verdadeiro perdão consiste em se libertar de toda dor, de toda mágoa que qualquer fato tenha nos trazido. O perdão é a faxina da mente, é a faxina da alma, a higiene da mente, é a alforria do coração, a libertação do nosso coração. Então, nós podemos concluir que o perdão não é ser conivente com o erro. Eu não concordo com o erro, mas aquela pessoa que está cometendo o erro, eu devo ampará-la do jeito que eu puder, aceitando aquela pessoa como ela é. Como disse muito bem o Lúgero na prece, nós queremos modificar as pessoas e pensamos que podemos modificá-las, mas não, a gente modifica, é a gente mesmo aceitando o outro como ele é. E assim, as pessoas, pelo nosso exemplo, também vão se transformando à medida que elas podem se transformar para melhor. Muitas vezes, meus amigos, nós até dizemos que perdoamos. Mas na nossa definição, o perdão é o quê? Esquecimento. A gente diz, eu perdoei. Mas esquecer, nós esquecemos?
Difícil, não é? Quanta coisa eu queria esquecer e eu não esqueço. Simplesmente não esqueço. Porque está inscrito nos painéis profundos do meu perispírito. É como uma cicatriz. Eu pego esse papel e faço isso, eu vou magoar bem o papelzinho, tadinho. Eu pego o papel e faço isso com ele e me arrependo, ó. Eu não deveria ter amassado seu papel, Lúgero, perdão. Eu vou recompor o papel do Lúgero. Ele é o mesmo? Ele é o mesmo? Não é o mesmo. Ele está cheio de marcas. São as cicatrizes. São as cicatrizes que ficam. Eu posso até reconhecer que eu não deveria ter feito, mas o meu reconhecimento não tira os amassados do papel, não tira o dano que eu causei. Então, como é que nós vamos fazer para alcançar esse esquecimento? Diz a psicologia que a raiva é uma emoção para ser vivida e nunca engolida. Se a raiva vem à tona, nós devemos vivenciá-la, faz muito bem. Jamais engoli-la, porque faz muito mal. Quando alguém nos agride, a emoção nos obriga a derramar enzimas na corrente sanguínea. E nós temos um choque fisiológico e reagimos. É a predominância da nossa natureza animal sobre a nossa natureza espiritual. Questão 742 de O Livro dos Espíritos. Ou seja, é a predominância da nossa imperfeição moral sobre a perfeição que nós tanto necessitamos e trabalhamos para alcançar. Ainda não alcançamos. Mas conservar a mágoa é da minha escolha. Eu posso conservar ou não, se eu escolher não conservar. E se eu escolho conservar a mágoa, eu tenho um transtorno psicológico. Gosto de sofrer. Não é? E a gente adora sofrer, não é? É tão bom quando a gente chora e sofre e outro vem e diz, coitadinho. E a gente fica pior, né? Porque a gente é um pobre sofredor. E a gente fica pior, carregando aquele lixo e perdendo a alegria de viver. Porque o natural é nós nos libertarmos daquilo que nos perturba, que nos traz dor. E nós temos mecanismos de libertação, e o perdão é um dos principais mecanismos de libertação que nós temos. Mas a gente gosta de sofrer, né? Então vamos utilizar esse mecanismo e trabalhar para esquecer. A ofensa, ela tem muito valor na hora que acontece, né? Que o sangue fervilha, a gente tem aquele derramamento de corticoide na corrente sanguínea e o sangue ferve. Então, naquele momento, a gente tem aquele choque fisiológico e a gente dá um valor imenso àquilo, mas a partir que o tempo passa e que a gente vai percebendo que nós demos mais importância àquele fato do que ele realmente tem, a gente vai esquecendo, vai superando, principalmente se a nossa vontade for essa. Aquilo vai perdendo o significado. Portanto, segundo a psicologia, o esquecimento só chega quando o tempo, né, vai passando e vai diluindo aquela impressão negativa, aquele sentimento negativo do choque fisiológico, o que demanda, além do tempo, muita reflexão e autossuperação da nossa parte também.
Então, o esquecimento só vem com tempo, reflexão e autossuperação. Né? Cada vez que a gente lembrar, a gente vai trabalhar para esquecer, né? Porque é um mecanismo de libertação que nós temos. Também perdoar não é fingir que está tudo certo, não, de jeito nenhum, né? A pessoa nos ofende e chega para nós e fala, olha, me desculpe, eu não quis te ofender. Se você está magoado, você diz, não posso. Você me magoou, estou magoado. Agora me dê um tempo para diluir essa mágoa. Porque se você diz, não, eu te perdoo, Deus te abençoe, está tudo bem, e no outro dia você amanhece com dor de estômago, dor de cabeça. Foi mal, né? Mágoa não digerida, não diluída, né? Então, se a pessoa te ofende, né, e vem e diz, me desculpe, eu não tive intenção. Mas você disse. Vai me perdoar? Estou pensando. Mas você não perdoa? Você não é espírita? Sou espírita, sim. Mas eu preciso de um tempo para digerir essa mágoa. E não vamos começar uma nova discussão. E no tempo certo que você perdoou, não é preciso que você vá lá e diga para a pessoa, não, só não se afaste dela e nem guarde mágoa para te envenenar, né? Não se afaste, porque tem gente que fala assim, se me fizer, faça bem feito, porque eu nunca mais olho para essa pessoa. Não! Se me fizer e quiser continuar fazendo, que continue, é problema dele ou dela. O meu problema não é com o outro, o meu problema é comigo. Ainda não é com ele, porque se eu não me amo, eu nunca vou amar o outro, que é a causa do meu ressentimento. Como que eu vou amar o outro? O meu problema é comigo, não é com ele, né? Eu preciso, antes de perdoá-lo, né? Também eu preciso me amar, né? Então eu tenho que me amar, ser gentil comigo e dizer, não é meu chefe, não é meu marido, não é meu filho, não é meu vizinho que vai tornar a minha vida insuportável nem para mim, nem para ninguém. Não, negativo. Eu me amo, eu perdoo e não quero saber mais disso. Então, não permita que ninguém torne a sua vida insuportável, nem para você e nem para ninguém. Vamos encarar quem nos faz uma ofensa, quem nos faz um mal, como uma pessoa doente, porque uma pessoa saudável, em sã consciência, não faz o mal para ninguém. Mas se ela está desequilibrada, agride o outro. Então, se você foi ofendido, alguém chega e pergunta, você está magoado? Eu estou. E o que você vai fazer? Nada. Também porque se a gente diz, não, eu estou ótima, não estou magoada de jeito nenhum, e depois eu entro em depressão, tenho um AVC, um infarto, porque não estava bem, né? Mágoa mal digerida, né? Então, vamos digerir essas mágoas, esses ressentimentos, esses rancores, vamos acabar com eles antes que eles acabem conosco. Não é uma atitude de inteligência? Vamos acabar com eles. E não conte para ninguém, porque a gente adora contar, né? Você viu, Lúcia? Viu o que o Luiz fez comigo? Você é testemunha, né? E se o outro vem e diz, olha, eu vi, que horror, eu vi, meu Deus. Não, foi um mal entendido, a pessoa fala as coisas até sem ver, para não render, para não levar aquilo para frente. Porque fica ali uma ferida aberta, e cada vez que você fala, é como se um estilete estivesse ali prontinho para machucar essa ferida.
e é preciso deixar que ela cicatrize. E às vezes fica uma cicatriz. E essa cicatriz geralmente se torna o nosso ponto vulnerável. É o nosso ponto vulnerável, e é muito interessante a gente reconhecer isso, porque quando nós reconhecemos os nossos pontos vulneráveis, fica mais fácil nós trabalharmos para superá-los, e aí também fica mais fácil perdoar. Então, mas para a gente conhecer os nossos pontos vulneráveis, é preciso que a gente se pergunte, analise os nossos sentimentos. Tipo assim, o que me irrita? O que me magoa? Né? É o egoísmo? É a irritação? É a agressividade do outro? É tudo isso do outro. Ué, mas a atitude não é do outro? É, mas a atitude do outro não é como eu queria que fosse. Ué, mas se a atitude é do outro e eu quero que ele seja diferente, então, atrás da minha mágoa está também o meu egoísmo, a minha intolerância, a minha impaciência. É ou não é? Não é? Então eu vou reconhecendo que eu tenho limitações. Não é só o outro. Eu tenho limitações. E quando eu descubro as minhas limitações, compreendo as minhas limitações, eu descubro também a alegria de me perdoar. E aí também fica mais fácil perdoar o outro. Vejam como o auto-perdão e o perdão são terapêuticos. Beneficiam em primeiro lugar a nós mesmos, né? São terapêuticos. Então, eu vou chegar à conclusão de que eu devo me perdoar, que eu devo conhecer os meus pontos vulneráveis, trabalhar para aceitá-los e para superá-los, né? E eu vou me dizer, não, eu sou um ser humano normal. O que eu estou sentindo é normal. Os meus sentimentos são normais. Não é nada coisa de outro mundo. Eu devo me perdoar. Porque quando eu não me perdoo, eu me torno aquela pessoa rígida, hostil, amarga, que leva tudo no olho por olho, dente por dente. Nós já não vivemos nesse tempo. Divaldo Franco conta que ele recebeu do venerando espírito Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, uma oração muito interessante, sui generis, porque ele diz que é sui generis porque nós temos o hábito de orar pedindo pelos que sofrem, né? Pelos que choram. E aí ele um dia pensou, será que já não estaria a hora de nós pedirmos por aqueles que provocam as lágrimas? Então ele recebeu uma psicofonia que ele gravou, dessa prece que dizia assim mais ou menos, Senhor, todos te pedem pelos que choram. Hoje, Senhor, eu me permito pedir-te pelos que provocam as lágrimas dos outros. Senhor, todos te rogam pelos que sofrem. Nessa noite, Senhor, eu quero rogar-te pelos responsáveis pela miséria dos outros. Senhor, todos te suplicam pelas vítimas. Hoje, Senhor, eu quero suplicar-te pelos algozes. Olha que prece linda, interessante, porque ela amplia a nossa visão, inverte o nosso raciocínio.
a nossa maneira, renova a nossa maneira de ver e de encarar o nosso adversário. Quem é o meu adversário? Quem é? Ele é meu espelho. O meu adversário é o meu espelho. É ele quem me mostra onde eu devo corrigir-me para me tornar uma pessoa melhor. Onde está o meu adversário? No lar, no trabalho, na sociedade, não importa. Vamos nos lembrar do ensinamento de Jesus. Faça as pazes com seu adversário enquanto estás com ele a caminho. Então, esse encontro não foi por acaso, não foi. Esse encontro foi planejado, foi providencial, faz parte da providência divina a meu favor, a favor da minha educação moral, para que com esse adversário eu aprenda a amar, aprenda a compreender, aprenda a aceitar, aprenda a perdoar e aprenda a compreender a profundidade do sentimento que emanava de Jesus, quando no auge do sofrimento, por conta da nossa loucura, ele disse, ele não nos condenou, ele não nos repreendeu, ele não quis retribuir nada com nada, ele simplesmente elevou o pensamento e o coração ao alto e disse, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, não tem exemplo maior. Fica aí essa proposta, né? E cada vez que nós nos sentirmos ofendidos, que nós tenhamos nessa ofensa a oportunidade de nos analisar e ver como nós estamos agindo em relação ao perdão que nós tanto precisamos receber de todas as pessoas. Que Jesus nos abençoe.